Na nossa parte número 5 dessa aula, nós estabelecemos um conceito, um plus no conceito de ensino. Vamos pegar o conceito de ensino, a ação de ensinar e acrescentar a ela a palavra público. O que é o ensino público? O ensino público nada mais é do que aquele conhecimento que é transferido a todas as pessoas. O ato de ensinar, ensino é o ato de transmitir conhecimento. E público, uma coisa pública, estudamos no primeiro bloco, é uma coisa que é acessível a todos. Então eu tenho um ato de transmitir um conhecimento a todos, um conhecimento que é acessível a todos. Daí nasce a ideia de conhecimento que é transmitido a todos. Então, ensino público não tem nada a ver com escola pública. E ensino público não é ministrado somente na escola pública. O termo ensino público remete você ao conhecimento que é acessível a todos. Conhecimento que é transmitido a todos. E não um conhecimento que está restrito à instituição pública de ensino. Não confunda, porque não são sinônimos. Escola pública ou instituição pública de ensino com ensino público. Ensino público é o ato de transmitir um conhecimento que não é um conhecimento restrito, que não é um conhecimento sigiloso, é um conhecimento que é acessível a todos. E esse ensino público, esse conhecimento que é acessível a todos, ele poderá ser acessível a todos de maneira gratuita ou de maneira remunerada. Porque, afinal, uma coisa pública, como já estudamos nesta aula, a exemplo da praia, a coisa pública ela pode ser gratuita. Ou ela pode ser o quê? A coisa pública? Remunerada, como o teatro, ou como o cinema, ou como o show daquela banda que você gosta muito. Então a coisa pública ela pode ser gratuita ou remunerada. O ensino público pode ser gratuito ou pode ser remunerado. Onde ele será gratuito? Em um locus específico, na instituição pública, no estabelecimento oficial, que é sinônimo de instituição pública. E onde esse ensino público será remunerado? Na instituição privada ou na instituição comunitária. Daí distinguir bem, aprofundando um pouco mais, na parte número 6 desse vídeo, o que vem a ser ensino público e se nós temos realmente o contraponto que a gente encontra escrito em vários textos, o ensino privado. Muito bem, o termo ensino público, é encontrado na LDB em 4 passagens. No artigo 3º, inciso 6º, que é o que estamos estudando nessa aula, no artigo 3º, inciso 8º, que vai falar da gestão democrática, a gestão democrática do ensino público, e não da escola pública, e sim do ensino. A gestão democrática do ensino e não da escola. O artigo 14, que estabelece os 2 pilares da gestão democrática, e o artigo 68, que vai falar da gestão financeira no ensino público. Agora, quais são as partes da LDB que falam de ensino privado? PASB, faça a pesquisa. Nenhuma. Esse termo ensino privado não existe dentro da LDB. Nem por analogia, nem por interpretação você consegue chegar a esse termo. Ok? Então, eu deixei aqui a título de ilustração, para você que depois vai baixar esse material, a descrição dos 4 artigos que eu acabei de mencionar no slide anterior, que versam sobre a terminologia ensino público, ensino público, ensino público, ensino público. 3º, inciso 6º, 3º, inciso 8º, 14 e 69. E a complementação do 69 no 77. O 77, de certa forma, complementa o 69, que vai falar que os recursos públicos podem ser dirigidos a instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, que estariam dentro, no caso das confessionais e filantrópicas, dentro de instituições privadas. Então eu tenho dinheiro público indo para instituições privadas de ensino, porque elas ministram ensino público. Estão aqui a título de ilustração. Muito bem.
E aí a gente tem duas notas importantes para fechar esse bloquinho. Nota número 1. Em nenhum desses artigos, dos 4 que eu acabo de mencionar para você, artigo 3º, inciso 6º, artigo 3º, inciso 8º, artigo 14 e artigo 69, em nenhum desses artigos, temos a percepção que ensino público é sinônimo de instituição pública. Inclusive, em aulas anteriores, eu mostrei para vocês que instituição pública, rede pública ou escola pública aparecem 28 vezes na LDB. Então, quando o legislador quer falar numa instituição ou em uma escola pública, ele quer direcionar uma norma para uma instituição pública ou para uma escola pública, ele sabe muito bem utilizar o termo instituição pública ou escola pública ou rede pública. Temos 28 passagens na LDB que demonstram isso. Por esta razão, em momento algum você pode entender instituição pública como sinônimo de ensino público. O legislador separa muito bem os termos. Então, em nenhum desses artigos temos a percepção que ensino público é sinônimo de instituição pública, ou que ele só acontece em instituições públicas, muito pelo contrário. E aí a nota número 2. A percepção do termo ensino público está na prática, na ação de ensinar, de transmitir um conhecimento que é aberto e acessível a todos. Só agora que eu vi que está faltando um acento. Que vergonha. Enfim. Então, não confunda ensino público como algo que é ministrado somente dentro das instituições públicas. Ele também poderá ser ministrado em instituições privadas. A diferença é que nas instituições públicas ele é ministrado de forma gratuita. Já nas instituições privadas e comunitárias, ele poderá ser remunerado. Hammurabi, existe algum ensino, alguma modalidade de ensino que faça um contraponto com o ensino público? Por exemplo, nós falamos aqui nesse bloco de ensino público versus ensino privado e você acabou de mostrar que não existe o termo ensino privado na LDB. Existe alguma coisa então que faça um contraponto com o ensino público? Claro, e essa é a parte número 7 desse vídeo. Ensino público versus ensino restrito. Por interpretação, tendo aqui uma hermenêutica interpretativa, podemos concluir que a terminologia ensino restrito, embora não esteja expressa na LDB, essa terminologia existe. Como? Em que espaço eu posso concluir isso? Com a análise do artigo 4º. O artigo 4º que fala dos deveres do Estado para com a educação. Inciso 5. Entre os deveres do Estado para com a educação está o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Então perceba que os níveis mais elevados do ensino não estão disponíveis para todos. Não. Eles estão disponíveis apenas para quem tem capacidade. Isso nos leva a crer que existe um segmento do ensino que é mais restrito. Restrito apenas àqueles que têm capacidade. Então, o ensino restrito a alguns contrapõe-se à noção de público. Porque o público é aquele que é acessível a todos, independente de terem capacidade ou não. Já o restrito é só aquele para o qual as pessoas têm capacidade. Então, existe a noção de um ensino restrito, sim. Então, finalizando, temos uma noção de ensino público, que é aquele que é acessível a todos. E temos por interpretação, por uma hermenêutica interpretativa do artigo 4º, inciso 5 da LDB, um ensino que é restrito, que é acessível apenas a alguns. Quem são esses alguns? Aqueles que têm capacidade. E finalizando, a parte número 8, o que são os estabelecimentos oficiais. Afinal, o princípio que estamos trabalhando nesta aula fala da gratuidade. Já sabemos o que é gratuidade. Do ensino público. Já sabemos o que é ensino público. É aquele que é acessível a todos. Será reservada àqueles que estudam nos estabelecimentos oficiais. Também uma interpretação
uma hermenêutica interpretativa, nos leva a entender que estabelecimentos oficiais são sinônimo. Sinônimo de quê? De escola pública. Aonde você se baseia para ter essa interpretação? No artigo 32 da LDB, que diz que o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos na escola pública. Veja, o termo escola pública está expresso. Então ele aqui está aparecendo gratuito com o locus escola. O locus escola é o mesmo que o locus estabelecimento oficial, porque afinal é no estabelecimento oficial que ele é gratuito. Então falar de estabelecimentos oficiais de ensino, por interpretação, é falar de escola pública. Daí, fácil é concluir, recapitulando aquele nosso quadro do artigo 19, que as instituições de ensino dividem-se em públicas, privadas e comunitárias, que podem ser de educação básica e de educação superior. Que o ensino que é ministrado nas instituições públicas, privadas e comunitárias de educação básica, o ensino que é ministrado ali é público. Aquele conhecimento é acessível a todos. Você não estuda, por exemplo, logaritmo na escola pública? Na escola privada também ensina logaritmo. Na comunitária também ensina logaritmo. Você não vai balancear equações no ensino médio na escola pública? Sim. Na privada também, na comunitária também. Você não vai estudar idiomas na escola pública de educação básica? Na privada também vai. E na comunitária também vai. Esses conhecimentos, a transmissão desses conhecimentos, é ensino público. É conhecimento que é acessível a todos. Todos que estão na educação básica. Só que lá na escola pública, ele será ministrado de forma gratuita. E na escola privada e comunitária, lá ele poderá ser cobrado, ele poderá ser remunerado. Então a gente fala da gratuidade, do ensino público, na escola pública, nos estabelecimentos oficiais. Agora, lembrando do nosso contraponto, nós temos uma parte do ensino que é o ensino restrito, que é aquele que só é acessível segundo a capacidade de cada um. Os níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística. Artigo 4º, inciso 5º. Esses você encontra na educação superior, seja ela pública, privada ou comunitária. Ali, na educação superior, o ensino não é público, o ensino é restritivo a apenas aquelas pessoas que têm capacidade. Concluindo o vídeo, o princípio fala da gratuidade. Do quê? Do ensino público. Aonde? No estabelecimento oficial. Esse é o princípio. Por quê? Porque no estabelecimento privado e no estabelecimento comunitário, ele poderá ser remunerado. Então, cuidado com a sentença de prova que afirme que um dos princípios que norteiam a educação no Brasil é o princípio da gratuidade do ensino. Essa é uma sentença falsa. Por quê? Porque se eu digo que é o princípio da gratuidade do ensino, eu estou obrigando tanto o estabelecimento oficial, que é a escola pública, por analogia do artigo 32, como os estabelecimentos privados e comunitários a ministrar o ensino de forma gratuita. Eu sou obrigado a dizer o locus, o local. Sem ele, a norma do princípio fica incompleta e inválida. Então a gratuidade do ensino, ela ocorre apenas no estabelecimento oficial ou na escola pública. Sem a menção do locus, o princípio fica errado em uma sentença de prova. Então o princípio é o que está em azul. Abriu margem a sentença para pegar qualquer coisa na área do verde, se abrir margem, implica erro. Perfeito? Então, fechamos mais uma aula maravilhosa, mais um princípio, e nos vemos no próximo bloco, na próxima aula.